Bom, pessoal, vamos voltar à aula. Agora vamos falar do teorema de Rouchet. Rouchet foi um matemático francês, tá? E o próximo resultado, ele foi provado em 1852. 862, tá? Ele, ele diz o seguinte, que se você tem uma função que seja holomorfa, e se você perturba essa função de forma leve, então o número de zeros de f não se altera, tá? A gente vai definir o quanto que a gente pode dar uma perturbação de f e o número de zeros não se alterar, do seguinte modo. Então, se você tem duas funções holomorfas em uma região elementar, deixa eu enunciá-la. Sejam fg funções holomorfas em uma região elementar ômega, tá? E seja alfa uma curva simples, fechada, aquelas mesmas hipóteses, tá? Suave por partes, eu vou só escrever como a gente já está acostumado, né? E seja alfa, uma curva simples fechadas em gama. Mas lembra que toda vida que eu falar de curva é uma curva suave por partes, tá? Em ômega, tá? E então, se vale isso daqui, tá? Se a norma de f de w for maior do que a norma de g de w, tá? Não sempre, tá? Eu só preciso que isso seja verdadeiro para todo ponto na imagem de gama, tá? Para todo, escrever assim, tá? Para todo ponto w pertencente, desculpa, para todo ponto w pertencente à imagem de alfa, ou seja, se aqui você tem o seu aberto gama e aqui você tem uma curva alfa, tá? Então você está pedindo que vale isso daqui, ó, que f de w seja maior do que g de w para todo ponto w que você pega aqui, tá? Na imagem de alfa, certo? Por exemplo, se a curva alfa for essa curva em vermelho aí que eu desenhei, tá? Então, se vale isso, você consegue provar que f e a sua soma, ou seja, f mais g no caso vai fazer o papel da nossa perturbação, né? Tem o mesmo número de zeros dentro de alfa, tá? Tem o mesmo número de zeros nesse conjunto daqui. Então, f e f mais g número de zeros dentro de alfa, tá? Veja o quanto que é interessante esse resultado, né? E como é de se imaginar, ele não vale, por exemplo, em geral, se uma função for só real, ser infinita, tá? Se você, por exemplo, você pode ter uma função que não se anula, mas ela, sei lá, passa muito pertinho daqui ela, por exemplo, uma função real que se anula nesses pontos aqui, aqui ela passe bem pertinho do zero, tá? Seja assim, né? Por exemplo, você pode ter funções suaves assim, tá? Então, com uma leve perturbação que você dá aqui nessa função, o gráfico dessa função vai se alterar, né? E aí o número de zeros se altera, tá? Esse resultado diz que no caso de funções holomorfas, as funções holomorfas são rígidas, tá? Se você tem uma função e se você dá uma leve perturbação nessa função, de fato,
de modo que ela ainda continue sendo uma função holomorfa, como é esse leve? Leve nesse sentido daqui, tá? Tá ok? Nos pontos dentro desse conjunto, que são cercados por essa curva alfa, essa relação daqui seja verdadeira. Então, f mais g continua tendo o mesmo número de zeros aqui dentro, tá? Então, por exemplo, se dentro da curva alfa eu tenho 3 pontos que anulam f, eu vou continuar tendo esses mesmos 3 pontos que vão anular a função f mais g, tá bom? Vamos dar uma prova. E esse resultado tem, daqui a pouco eu vou falar algumas aplicações que ele vai ter, mas por exemplo, ele pode ser útil, eu vou dar um exemplo depois, para você encontrar soluções de determinadas equações, por exemplo, tá? Além de é uma infinidade de aplicações, tá? Vou tentar provar. Vou tentar colocar algumas dessas aplicações na lista, tá? Mas vamos. Então vamos para uma prova, tá? Eu vou definir uma função, na verdade, vou definir uma família de funções dada da seguinte maneira. Seja HS de Z, tá? A função dada por f de z, tá? Para cada s você tem uma nova função, tá? Que é simplesmente ela pega f de z e soma com s vezes g de z, tá? Então, claro, para cada s você tem que essa função vai ser uma função holomorfa, tá? E o s aqui pertence a 0, 1. Tá? Então veja que isso é uma... Não vou falar não. Mas então você tem que. Então, isso aqui é uma família de funções ligando f com a outra função que é f mais g. Né? HS é uma família de funções, eu colocar assim. É, ligando, tá? Porque liga mesmo. Ó. Ligando f, perceba que o f é o h de 0, tá? Com o f mais g. O f mais g é o h de 1. Então você vai deformando para cada s, você vai deformando a função f até você ter a f mais g, tá? E note que então a ideia da prova vai ser usar o resultado anterior para essa curva alfa aqui, tá? Para essa curva alfa dada. A gente está supondo que a f e a g são funções holomorfas, então a h também é holomorfa, em particular ela não tem polos, certo? E também uma outra observação é que para a gente usar o resultado anterior, a gente precisa mostrar que, como ela não tem polos, né? Então essa hipótese já é trivialmente satisfeita, só resta mostrar que H de S ela não se anula para qualquer S que você pega, ela não se anula na imagem de alfa, tá? Na imagem. Por que ela não se anula na imagem de alfa? Agora você vai usar essa hipótese aqui, ó, que f de W é maior que g de W na imagem, tá? Simplesmente porque quando você olha, é, quando você calcula a norma de H de S de Z, isso daqui vai ser dado por definição igual a f de z mais s vezes g de z, tá?
E isso daqui, né? Daqui vai ser é, se você usar, isso daqui vai ser maior ou igual, tá? Que f de z é menos a norma. Deixa eu ver como é que eu uso aqui. Deixa eu ver se dá para usar assim, tá? Usando a desigualdade triangular aqui ao contrário. Deixa eu ver, tá? Então ficaria esse cara aqui, menos a norma de S vezes G de Z, tá? Só que usei a desigualdade triangular ao contrário, né? Lembra que você sempre tem isso daqui, ó, que a norma de U mais V é maior ou igual que a norma de U menos a norma de V, tá? Usei isso aqui. E então agora você usa a hipótese, né? Deixa eu ver se vai dar certo assim. Essa parte aqui, na verdade, eu não fiz antes. Mas aqui, ó, nos pontos da imagem de alfa, você tem que a norma de f de w é maior do que g de w. Então, aqui nesse caso, você tem que isso daqui vai ser não maior ou igual, mas na verdade estritamente positivo. Opa, eita, deixa eu ver se tem como voltar. Voltou. Tinha apagado a tela. Deixa eu ver se voltou tudo. Deus abençoe o Ctrl Z. Ufa, voltou. Pronto. Então, isso aqui, ó, deixa eu baixar um pouquinho. Você tem o. Isso aqui vai ser estritamente maior do que o G de Z, né? Menos S da norma do G de Z. Tá? Isso aqui, se você colocar o G de Z em evidência, vai ficar 1 menos S da norma do G de Z. Tá? Estritamente maior do que isso. E isso daqui vai ser... Note que o S ele vai estar variando entre 0 e 1. Então, isso daqui vai ser maior ou igual do que zero. Tá? Porque isso aqui, a norma do G de Z é maior ou igual do que zero. Tá? E esse cara daqui também. Então, veja que H de S de Z é estritamente maior do que zero, né? A gente conseguiu provar. Estritamente maior do que zero na imagem, né? Para todo Z pertencente à imagem de alfa. Logo, ela nunca vai se anular lá nesse ponto, né? Porque um ponto ele se anula se somente se a norma dele for igual a zero, né? Então, usando isso, então a gente provou que H de S de Z H de S de Z não possui zeros na imagem de alfa. Então, pelo princípio do argumento, você tem o seguinte, que é o resultado anterior que eu anunciei, né? Para cada S, como a função não tem polos, né?
A F e a G não tem polos, logo H também, do jeito que a gente definiu, ela não tem polos. Então você vai ter que isso daqui, né? Você tem que N de S é o número de polos que estão dentro da curva alfa, tá? Claro, é o número de polos, então ele é um número inteiro, né? Número de polos não, desculpa, um número de zeros, tá? Ele vai ser igual a 1 sobre 2πi da integral ao longo de alfa de h' de S de Z. Essa derivada lembra que é em relação a Z, né? Para cada S você tem isso, tá? Por h' de Z, dz, tá? Onde N de S é o número de zeros de H de S, né? No interior de alfa contados com sua multiplicidade. Multiplicidade, tá? Então, ó, a gente quer eu afirmo, eu quero provar, na verdade, que para qualquer S, N de S é constante, ele tem o mesmo valor, tá? Por que que se eu provar que se N de S é constante, então eu concluo o que eu quero provar? Porque lembra que se N de S é constante, em particular o N de 0 é igual ao N de 1, tá? E o N de 0 e o N de 1, eles são importantes para mim porque eles representam o número de zeros da função f e da função f mais g, tá? Então, se eu provar que n de s é constante, acabou. Então, veja que como n de s é um número inteiro, tá? Isso aqui pertence a z inteiro, tá? Os inteiros. Para mim provar que n de s é constante, basta observar que essa função aqui, para cada s, essa função definida dessa forma vai ser uma função contínua, né? Aqui é a galinha de S, tá? Ela vai ser uma função contínua e, portanto, veja que uma função uma função contínua cuja imagem só é os números inteiros, você consegue provar que ela tem que ser constante, né? Pelo teorema do valor intermediário, tá? Então, pela própria expressão que você tem da n de S, como ela é dada pela integral desse quociente dessas duas funções holomorfas, onde essa daqui nunca se anula, tá? Ela nunca se anula aqui. Aqui está errado. É a galinha. Estou usando o teorema, né? É a galinha de S de Z por H de S de Z. H de S de Z, tá? Então, quero provar que N de S é constante. De fato, como ela vai ser contínua, então, pelo teorema do valor intermediário, você consegue provar que ela vai ser constante, né? Por quê? Porque se N de S não fosse constante, tá? Então, se N de S não é constante, então existem dois pontos, né, em particular. Por exemplo, aqui é o intervalo de 0 a 1. Aqui é a nossa função N de S, tá? Que ela só assume valor. Então, para cada S, você está mandando nesse outro ponto aqui na reta real, onde a sua imagem aqui ó, é só os números inteiros. Tá? Então, sei lá, 0, menos 1, 1, 2, 3, menos 2, tá? Então, se N de S não é constante, então ela assume dois valores distintos, tá? Então, existem, por exemplo, S1
e S2. Existem S1 e S2, tal que eles têm imagens diferentes. Sei lá, então, um FM e o FN. Pelo teorema do valor intermediário, para cada ponto que você pega aqui entre esses dois caras, você pode escolher esse cara no inteiro, teria que existir um cara aqui que estaria indo nele, tá? Mas isso é um absurdo, porque a imagem de NDS ela só assume os números inteiros, tá? Deixa eu escrever esse argumento final, né? Então NDS é constante, de fato. Se NDS não fosse constante, então existem dois pontos que têm imagens diferentes, né? Porque senão todos teriam a mesma imagem e seria constante. Então existem S1 e S2, com S1 diferente de S2, no seu intervalo de 0 a 1, tal que N de S1 seja igual a M, que pertence aos inteiros, entre a Z, e N de S2 igual a N. N não, né? Sei lá, P, que já tem muito N aqui. Igual a P, pertencente aos inteiros, com M e P. Opa, os inteiros. Com M diferente de P, tá? A gente está supondo que não constante. Então, pelo teorema do valor intermediário, lá a real, nessa função é uma função real, do valor intermediário, tá? Tome um K, tome, sei lá, um K, entre MP, né? Tome um K entre MP com... E esse K, vamos supor que ele não é inteiro. Tá? Pega um K que não seja inteiro nesse intervalo daqui, tá? É, então existe um ponto, sei lá, T entre S1 e S2, S1 e S2, tal que o N de T seja igual ao K, que não pertence a Z, né? Um absurdo. Tá? Então, então a gente concluiu que de fato N de S é constante. Então a gente conseguiu provar o que a gente queria, tá? Se N de S é constante, em particular, de novo, né? Repetindo, o N de 0 é igual ao N de 1, tá? Só que o N de 0, lembra que o N de 0 representa o número de zeros, de H de zeros, no interior de alfa. Só que o H de zero é o F, tá? Contados com sua multiplicidade. E o N de... E a mesma coisa para o H de 1, tá? Então, você está dizendo que a função f mais g, ela tem o mesmo número de zeros da função f, tá? E aí a gente conclui o que a gente queria. Certo? Então, deixa eu agora... Tá, antes de dar aplicações para isso, vou dar mais um resultado, tá? Que é o teorema da aplicação aberta. Deixa eu... Vou colocar várias aplicações nas listas, tá? Então, relembre.
Uma aplicação é chamada aberta se ela manda abertos em abertos, tá? Se ela leva conjuntos abertos em conjuntos abertos. Ou seja, se você tem um determinado conjunto aberto que esteja no domínio da sua função, tá? Sei lá, um conjunto aberto aqui, então a imagem dele é também um conjunto aberto, tá? Ok? Por F. Você não sabe como é a forma disso. Imagem desse cara, por exemplo, uma outra coisa assim, tá? Mas vai ser aberto, enfim. Então, o próximo resultado diz que qualquer função holomorfa não constante em uma região é uma aplicação aberta. É um daqueles spoilers que eu tinha prometido lá no começo do curso. Eu já provei, né, vários spoilers. Acho que esse é um dos últimos spoilers. Opa, não, desculpa. Teorema. Se F é holomorfo não constante, em uma região gama, lembra que uma região é um conjunto aberto e conexo, então F é aberto. Em particular, a imagem de uma região por uma função holomorfa, lembra que uma função holomorfa sempre é uma aplicação contínua, então ela manda conexos em conexos, e agora a gente já viu que se você pega uma região, então ela vai ser um conjunto aberto, a imagem desse cara também é aberta. Então, uma aplicação holomorfa, ela manda uma região em uma outra região, tá? Isso não é verdade em geral se pro caso real, tá? Pro caso de funções que vão no Rn ou no Rn que não sejam funções, por exemplo, do R2 para R2, onde a aplicação seja, sei lá, apenas de classe C1, mas não seja holomorfa, tá? Então vamos para a prova, tá? Então a prova vai ser bem rápida, usando o teorema de Rouchet. Então seja W0 pertencente à imagem desse cara, então você tem que, se ele pertence à imagem, né? Então o W0 ele vai ser igual a um f de Z0, né? Para alguns Z0 pertencente a ômega. Então, o que é que a gente quer provar, né? Para a gente provar que é aberto nesse caso, você tem que mostrar o seguinte, tá? Aqui você tem o seu conjunto ômega. Aqui você tem sei lá, a imagem desse cara, o f de ômega, a imagem, tá? Vou desenhar assim, mas a priori eu não sei se é assim o desenho, tá? Pelo desenho já fica mais ou menos implícito que esse caso vai ser aberto, mas poderia ser que não fosse assim, tá? Então, eu peguei aqui um ponto W0 que pertence à imagem. Só para o desenho não ficar tão imprensado, eu vou pegar o ponto aqui, tá? W0.
E eu tenho que provar que todo mundo que está num discozinho pequeno, centrado nesse ponto, lembra que o W0 é o F de Z0, eu tenho que mostrar que todo mundo que está num determinado disco, um disco suficientemente pequeno, tá? Se você pega um outro W aqui que está no disco, certo? Então esse W tem que ser imagem de alguém, tá? E como a função vai ser contínua, aqui é o Z0, vai ter que ser imagem de alguém perto aqui do Z, tá? Isso quer dizer, por exemplo, que esse cara daqui, ele vai ser assim, tá? Para todo W, eu vou ter que achar um disco aqui centrado em Z0, tá ok? Para todo mundo que esteja a uma determinada distância desse ponto Z0, esse W tem que ser a imagem. Será que esse W daqui vai ser igual a um F de Z0? Vai ser igual a algum F de Z? Tá? Isso aqui é uma pergunta, não sei. Tá? Para um Z próximo de Z0. É isso que eu tenho que provar. Tá? Então, para provar isso, eu vou tentar usar o teorema de Rocher. Tá? Então, daqui a pouco eu vou dar uma restrição para esse ponto W, eu vou dizer que ele vai estar próximo daqui do W0, mas a princípio vamos... Então, deixa eu escrever o que eu tenho escrito aqui na minha nota. Então, precisamos mostrar que todos os pontos próximos de W0 também estão na imagem, né? Estão em F de W. Tá? E eu vou tentar usar aqui o teorema de Rocher. Então, ó, se eu quero mostrar que para um determinado W vai existir, tá? Depois eu vou dar uma condição para esse W. Vai existir um Z, tá? O que F de Z seja igual a W, então faz sentido, aqui nesse caso, eu considerar essa função auxiliar, tá? Então, seja essa função aqui, G de Z, dada por F de Z menos W, tá? Depois eu vou dizer onde é que vai estar esse ponto W, mas a princípio pega W um ponto que esteja um ponto, tá? Um ponto dos números complexos. Daqui a pouco eu vou dar uma condição para esse W. Pega essa função assim. Então veja que se eu mostrar que essa função ela tem algum zero, quer dizer que se g de z0 for igual a zero, isso é equivalente a mostrar que f de z0 vai ser igual a w, que é o que eu quero provar, tá? Desde que w esteja suficientemente próximo de z0, certo? Então, mostrar a origem é uma que mostra. Deixa eu escrever essa observação. Mostrar que g de z e g de z é igual a zero tem alguma solução, é equivalente a você mostrar que w é a imagem de alguém, tá? Mostra, você dizer que f de z vai ser igual a w, tá? Tá? Observação óbvia, mas que é o nosso ponto de partida, tá? Então, ó, agora você vai tentar usar o teorema de Rocher. Então, você vai escrever a função g como sendo f de z menos w0, tá? Mais w0 menos w. Então, aqui veja que eu não mudei nada, né, na minha função. Estou colocando e subtraindo o ponto w, tá? Essa primeira função, eu vou chamar de f de z, e essa outra de g de g, tá? Então, eu vou usar o teorema de Rocher para essas funções f e g para alguma
para um círculo, tá? Lembra que gama pode ser qualquer círculo, lembra do teorema de Rocher? Gama pode ser qualquer, daqui a pouco eu volto, tá? Pode ser qualquer curva fechada, simples, eu vou escolher um círculo, tá? Então, ó, nota o seguinte, então escolha um determinado W, escolha, desculpa, delta maior do que zero, tá ok? Eu vou escolher um disco pequeno, tal que o fecho dele esteja ainda contido no aberto ômega, tá? O disco de centro Z0 e raio delta esteja contido em raio delta, o fecho dele esteja contido em ômega, tá? E f de z seja diferente de f de z, tá? Seja diferente de W0 para todo z, para todo z no nesse círculo aqui, tá? Para todo z no círculo z menos z0 igual a delta, tá? Então eu vou escolher pegar esse cara. Lembra que a f vai ser uma função contínua. Então eu vou pegar aqui um círculo de centro Z0 e raio delta, tal que essa condição daqui seja verdadeira. Tal que a imagem dele seja diferente do W0, tá? Isso eu sempre posso conseguir porque a função em particular vai ser uma função contínua, né? Função contínua não constante. Então, tenho esse disco aqui em azul, tá? E então, ó, essa condição daqui, ó, f de z diferente de W0 é equivalente, deixa eu colocar isso aqui em uma outra cor, aqui, a norma de f de z seja diferente de W0 nesse círculo, tá? No círculo de centro Z0 e raio delta, tá? No círculo. Lembra que uma das condições para me usar o teorema de Rouchet é que a função ela não se anule nos pontos da curva, tá? Então eu vou usar o teorema de Rouchet nesses pontos aqui, né? Desse círculo aqui em azul, tá? Então isso aqui é f de z... Opa, diferente de zero, desculpa. A norma de f de z vai ser diferente de zero, porque olha quem é a fzão. A fzão vai ser essa função, tá? Se f de z for diferente de w0, nesses caras, então a norma de f de z vai ser diferente de zero, tá bom? E, e tome epsilon agora. Tome epsilon positivo. Tá o que é a norma de f de z? Menos w0 seja é, seja maior ou igual do que epsilon, tá? Um pouco eu volto a falar sobre isso. Então, que f de z menos w0 seja maior ou igual do que epsilon, ainda nesse círculo. Círculo. Ah, beleza. Voltei a entender que eu tinha por um momento esquecido. Tá? No círculo, z menos z0 igual a delta. Tá? Deixa eu comentar essa
essa segunda observação daqui, ó. Perceba que aqui, ó, para todo ponto do disco, para todo ponto nesse círculo, f de z vai ser, vai, vai ser, vai ser diferente de W0, tá? Então, isso daqui implica, deixa eu puxar uma setinha aqui, isso daqui implica que f de z menos W0, tá? Vai ser sempre maior do que zero. Para todo z que está no círculo, tá? Mas lembre que o círculo, como f em particular vai ser uma função contínua, a imagem desse cara aqui no círculo, ele vai ser um conjunto compacto, aqui, né? Ele vai ser um conjunto assim em verde, tá? Tá? Ó, e o W0 também é um conjunto compacto, tá? Então, se você tem dois conjuntos compactos, o conjunto em verde com o conjunto fechado, e você sabe que f de z menos... Opa. E você sabe que f de z menos W0 vai ser sempre maior do que zero, então essa distância daqui, na verdade, esse ínfimo, tá? Que esse um, o mínimo para essa função daqui, em particular, tem que ser um número positivo, tá? Porque esses dois caras é um conjunto compacto. Então, a distância entre dois conjuntos compactos, se esses conjuntos compactos eles não se intersectam, lembre que a distância entre eles é um número positivo, tá? Então, chama de epsilon essa distância daqui, tá? Então, tome epsilon positivo, tal que f de z menos w0 seja maior ou igual do que zero, tá? Então, aqui, para o meu desenho, o epsilon vai ser esse conjunto, esse tamanho daqui, tá? Vai ser a distância mínima que eu tenho de W0 para os pontos do nosso conjunto, tá? Como o W0 e esse conjunto aqui em verde, que é a imagem por esse círculo daqui, é um conjunto compacto. Na verdade, não precisava nem que fosse compacto, né? Só bastava um fechado e o outro compacto. Mas como eu tenho os dois compactos, eu sempre tenho essa condição, tá? Que f de z menos W0 vai ser maior ou igual do que epsilon nesse círculo, tá bom? Então, ó, se você tem que W menos W0 for menor do que epsilon, agora eu estou fixando uma condição para o W. Então, pegue W dentro desse disco daqui de centro W0 e raio epsilon, né? Então, se W menos W0 for menor do que epsilon, tá? Então, duas coisas, né? Isso aqui implica... Menor do que delta não, perdão, menor do que epsilon. Ou menor do que epsilon, né? Olha, isso daqui vai ser a norma da função g, tá? Então, ó, isso daqui é a norma da função g. G de... G de... G de z, né? Então, isso aqui vai ser a norma da função g. Lembra como eu defini a função g, né? Ó, a função g é w0 menos w, tá? Então, isso aqui vai ser a g, norma da g, vai ser menor do que epsilon. E você tem que a norma de f de z, por essa mesma condição daqui, lembra que essa aqui vai ser a norma da f, né? E a norma da f de z vai ser maior ou igual do que epsilon no círculo, tá? No círculo, z menos z0 igual a dela, tá? Então, nesse círculo, a gente provou o quê? Que, que a norma de f de z, lembra que esse círculo aqui satisfaz as hipóteses do teorema de Rocher, e a gente provou que nesse círculo a norma de f de z, por essas duas condições, se você juntar essa condição e essa daqui, vai ser maior do que a norma de g de z, tá? Nesse círculo, tá bom? Então,
pelo teorema de Rouchet, pelo teorema de Rouchet, a função f mais g, lembra que essa função f mais g, ela vai ser a minha função g, que eu quero achar um zero para ela, né? Então, pelo teorema de Rouchet, f mais g, que por definição de f mais g vai ser g, tem o mesmo número de zeros de f, de f, tá? Tem o mesmo número de zeros de f dentro do círculo. Dentro do círculo, tá? Mas repara o seguinte, que dentro do círculo, f tem apenas um zero, tá? Tem apenas, dentro do círculo, f tem apenas um zero. Que vai ser esse zero daqui, né? Lembra que dentro do círculo você tem esse zero que é o f de z. Opa, deixa eu puxar aqui. Que é esse cara, tá? Deixa eu só... Ó. Então, ó, dentro do círculo, que é em parte, na verdade é no ponto z0, você tem que f de z0 vai ser igual ao w0, tá? Isso vai ser o único zero que a função vai ter lá, porque a gente está supondo que, na verdade, eu pedi aqui no círculo, mas eu vou pedir no disco, tá? Só para deixar claro. A conta não muda, mas isso aqui vai... Se eu peço no disco, essa condição é um pouquinho mais forte, tá? Deixa eu só apagar essa aqui, essa condição. Não muda, tá? A conclusão só muda aqui no final. Deixa eu mudar só para dar certo. Então, no disco z menos z0 menor ou igual do que delta, tá? Para z diferente de z0, tá? Então, em particular no círculo, essa f de z vai ser diferente de w0, que era o que eu tinha antes, e o único ponto onde a f se anula, isso eu sempre posso ter porque a função f vai ser uma função contínua, tá? Vai ser holomorfa em particular, vai ser uma função contínua, tá? E ela é não constante, beleza? Então, como eu tenho essa condição daqui, elas só se anula a função f no ponto z0, tá? Deixa eu escrever aqui essa condição. Mas dentro do círculo, f tem apenas um zero, tá? Que é no ponto z0. Então, ó, como a função f ela tem apenas um zero, que é nesse ponto, então a função g, que é f mais g, ela só vai ter um zero, tá? Logo g. Não sei se é nesse mesmo ponto. Eu só lembro que na tese do teorema de Rouchet, ele não fala nada sobre se esse zero vai ser igual ao outro, tá? Em geral, não. Ele só fala da quantidade de zeros que essas duas funções vão ter, tá? Logo, g tem apenas um zero. Nesse disco, tá? Dentro do círculo é no disco.
no disco Z menos Z0 menor do que delta, tá? Então é isso, ó. Que era o que a gente queria provar. A gente queria achar um zero para a função g nesse círculo, tá? Mostrar, lembra da minha primeira observação, mostrar que essa equação daqui tem uma solução, mostrar que g de z é igual a zero, é equivalente a dizer que f de z vai ser igual a w, tá? Era o que a gente pediu. Então a gente conseguiu aqui que dentro desse disco de raio de centro W0 e raio F de, perdão, o círculo de centro W0 e raio epsilon, tá? Qualquer ponto que esteja dentro desse círculo, se aqui você pega esse círculo aqui em azul, diz que ele tem raio epsilon, para esse epsilon que eu acabei de escrever, tá? Para qualquer ponto W que você pega aqui dentro, ele vai ser imagem, tá? Eu tenho uma única solução, eu consegui mostrar que essa solução vai ser única, né? Eu tenho uma única solução, um Z, dentro desse disco de centro Z0 e raio delta, tal que f de Z seja igual ao W, tá? É essa a condição que eu tinha. Então, de fato, eu consegui provar que o meu conjunto é aberto. Beleza? E esse resultado, de novo, ele não tem precedentes, no caso real, por exemplo, considere a função f de x, f na reta, como sendo f de x igual ao seno de x. Opa, f de x igual ao seno de x. Tá? Então, ó, por exemplo, a gente sabe que a reta real é um conjunto aberto, mas a imagem desse cara, f de r, é igual ao intervalo fechado, menos 1 a 1. Tá? Então, por exemplo, a função seno real é uma função sem infinito, mas não é uma aplicação aberta. Tá? Isso é diferente para funções holomorfas. Para a função holomorfa, qualquer função holomorfa em uma região vai ser uma aplicação aberta. Agora, como aplicação disso daqui, uma aplicação em duas linhas, é o teorema do módulo máximo, tá? Deixa eu dar isso aqui, o último resultado que a gente vai ver hoje. Teorema do módulo máximo. Todos esses resultados que eu falei aqui são muito importantes, tá? Tem várias aplicações. Vou tentar colocar algumas dessas aplicações na lista. Se f é uma função holomorfa não constante em uma região, então f não pode atingir o máximo em gama, tá? Ou seja, se uma determinada função holomorfa atinge o seu máximo em gama, né, na região, então ela vai ser constante. Se f é uma função holomorfa não constante, então f não pode atingir o máximo em gama. Máximo em gama, tá? Uma observação sobre essa nomenclatura, atingir o máximo, perceba que f ela não é uma função real, né? A imagem dela, em geral, não cai nos números reais. Então, você não consegue comparar f de um número complexo ser maior do que o outro. Então, quando a gente fala isso daqui, pelo próprio nome diz,
A gente não vai estar comparando f de z maior do que f de z2. Vou estar comparando a imagem, tá? Então, deixa eu fazer uma observação sobre o nome. Nomenclatura, tá? Vou escrever isso algumas vezes. Nomenclatura clássica. O máximo de uma função holomorfa é o máximo do valor da norma de f em ômega, tá? O máximo de uma função holomorfa em uma região gama. Opa. Em uma região gama é o máximo do valor absoluto. Norma de f em gama, tá? Tá? Então você vai estar comparando não f de z maior do que f de z2, mas sim a norma, a norma de f no ponto maior do que a sua, que o valor absoluto da sua imagem, tá? Então, por exemplo, então isso aqui você está dizendo que se só uma outra observação, acho que eu já comentei sobre isso, que se z0 é, é máximo, é um ponto de máximo, né, em ômega, então você está dizendo que a norma de f de z0, perceba que não é f de z, mas sim a norma, tá? A norma do ponto. Esse vetor tem valor absoluto, a distância dele para a origem vai ser maior ou igual que a norma de f de z para todo z pertencente a gama, a ômega, tá? Então, como é a prova do nosso teorema? A prova do nosso teorema é por absurdo. Então, suponha que Z0 é máximo de f em ômega. E f atinge seu máximo em ômega. E f de z, ou seja, você está dizendo que f de z é menor ou igual que a norma de f de z0. Tá? Para todo z pertencente a gama. Mas como gama é aberto e f é holomorfo, né, pelo resultado anterior, holomorfa e aberta, implica o seguinte, né, que se você pega um disco, se você pega um disco que contém o seu ponto de máximo, se D é tal que D eu vou chamar o disco de centro Z0 e raio delta, tá? Se você pega um disco de centro Z0 e raio delta contido em ômega, então esse cara daqui é aberto, né? Porque F é aberto, tá? Então esse cara daqui é aberto e contém o ponto Z0. Ora, mas dentro desse aberto daqui, como esse cara é um conjunto aberto, vai ter, e contém f de z0, desculpa.
vai ter pontos, por exemplo, em um disco, né? Esse cara daqui contém um disco na sua imagem, então vai ter pontos dentro desse disco que tem, claro, um módulo maior do que o seu centro, né? Então, deixa eu pegar aqui. Então, f de d é aberto e contém f de z0. Então, você chega no absurdo, tá? Por quê? Olha para cá. Se você tem aqui o seu aberto ômega, tá? Então, vamos assumir que aqui seja o ponto Z0, né? Que é f assume o máximo, tá? Então, isso daqui é mandado por f em um conjunto, sei lá, um conjunto assim, tá? E aqui seja a sua imagem, né? F de Z0. Então, ó, então pega aqui um disco que esteja contido em ômega, um disco aberto de centro Z0 e raio delta, que esteja contido em aberto, tá? Você não pode afirmar que essa imagem, em geral, seja também um disco, mas você pode afirmar que essa imagem daqui, em geral, vai ser um conjunto aberto que vai estar contido no conjunto imagem, tá? Então, isso aqui é o conjunto em preto. Esse aqui em preto vai ser o f de ômega, é o conjunto imagem. E esse cara daqui vai ser o f de d, tá? Desde que esse aqui seja o disco D, tá? Mas é claro, dentro desse disco, certo? Como esse cara é um conjunto aberto, então se você quiser, você pega ainda um, um outro disco, um, um outro disco, né? Um outro disco, tal que esse disco de centro f de z0 esteja contido em f de d, tá? Mas dentro desse disco pequenininho, tá? Sem muito esforço, você consegue mostrar que tem pontos que tem a norma maior, tá? A distância desse ponto para a origem é maior do que a distância de f de z0 para a origem, tá? Em qualquer disco, né? Qualquer disco, se aqui você pega o seu centro, que eu estou só dando um zoom, tá? Tirando esse cara e mostrando para cá. Deixa eu colocar aqui para cá. Aqui vai ser esse o seu f de z0. Então, ó, por hipótese, você tem que a norma de f de z0 ele vai ser maior do que todo mundo da imagem, tá? Mas dentro desse disco, você tem pontos, por exemplo, se esse cara estiver no, no primeiro quadrante, basta pegar um ponto aqui, por exemplo, e esse cara também pertence à imagem, pelo que eu acabei de provar, e a distância desse cara para a origem vai ser maior do que a distância desse cara para a origem, tá? Ou seja, se você pega um z aqui, então você acabou de provar que esse vetor daqui, o f de z, nesse caso, vai ter pontos, não só esse cara, vai ter vários pontos, né? Esse cara é um disco. Existem pontos dentro do disco, deixa eu escrever assim. Dentro de f de d, cujo, porque esse cara é aberto, tá? Cujo valor absoluto é maior do que o seu centro. É maior do que o valor absoluto de f de z0. Isso é um absurdo, tá? Porque se você tem isso, você chega aqui para esse ponto aqui, por exemplo, a norma de f de z é maior do que a norma de f de z0, tá? E por hipótese, a gente está supondo que f de z0 é um ponto
é um ponto de máximo, né? Você tem que f de z é menor ou igual que a norma de f de z para todo z pertencente a gama, tá? Então, isso é um absurdo. Portanto, concluímos. Espera que no final dessas travadinhas, tá, pessoal? Só escrever isso. Concluímos que f não pode, se essa função é não constante, tá? Concluímos que f não pode atingir seu máximo em gama, em ômega, tá? A gente chegou aqui numa contradição, né? Se tem isso daqui e tem essa outra coisa, você tem um absurdo, tá? O absurdo está aqui, que a gente supôs que f atinge seu máximo em gama, tá bom?